Olá, é muito bom ter você aqui novamente para continuarmos a aprender sobre a idolatria, este pecado antigo, permanente e prejudicial. Nos episódios anteriores, nos esforçamos para conhecer bem este inimigo, que em virtude da sua própria natureza enganadora costuma ser muito ignorado. Procuramos defini-lo, exploramos a sua constituição, funcionamento e os seus efeitos fortemente prejudiciais à nossa relação e à nossa vida de um modo em geral. A partir desse episódio, pretendemos conversar sobre como podemos enfrentar este pecado, a começar pelo desafio de perceber se estamos sendo tomados por ele. Afinal, é possível identificar quando estamos sendo tomados pela idolatria? Se sim, como podemos fazer isso? Vamos juntos buscar respostas para essas perguntas. Discernir a idolatria não é simples. Afinal, como vimos, a idolatria é um pecado primariamente interno relacionado aos propósitos do nosso coração. A Bíblia diz duas coisas sobre o nosso coração. Uma é que os propósitos dele são como águas profundas. Isso significa que o que vai em nosso coração não é algo a que temos acesso direta e imediatamente. A outra é que ele é enganoso mais do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Percebe como discernir a idolatria é uma tarefa difícil? Estamos falando de um pecado que acontece em uma dimensão de existência que nós não acessamos com facilidade e que é por causa do pecado dissimulada. Mesmo quando a acessamos, corremos o risco de sermos enganados por ela. Isso não significa, obviamente, que discernir a idolatria seja impossível. O mesmo provérbio que diz que o coração do homem é como águas profundas, termina com uma nota de esperança. Ele diz: mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Essa afirmação deixa claro que com sabedoria e discernimento nós podemos identificar ídolos em nosso coração. A primeira condição para que isso aconteça é que façamos aquilo que nos cabe fazer. Uma das coisas que o provérbio bíblico diz é que cabe a nós, seres humanos, descobrir os propósitos do nosso próprio coração. Portanto, há algo que devemos fazer para descobrir se estamos envolvidos com o pecado da idolatria. Essa nossa responsabilidade é o que podemos chamar de autorreflexão radical, que nada mais é do que um movimento intencional e constante de reflexão sobre as motivações do nosso coração. Trata-se de pensar honestamente sobre as razões pelas quais fazemos o que fazemos, tentando descobrir aquilo que se passa no mais profundo da nossa alma. Mas se não temos acesso imediato ao coração, como podemos enxergar o que se passa dentro dele? Outro provérbio bíblico nos ajuda a responder a essa pergunta. Ele diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Esse provérbio ensina que, embora o coração seja imediatamente inacessível, ele se revela. Já que ele é o centro diretor da nossa existência, os nossos pensamentos, sensações, palavras, atitudes funcionam como janelas que nos permitem visualizar a sua condição. A autorreflexão, portanto, é essa investigação da nossa interioridade a partir das pistas deixadas pela nossa existência exterior. Como Jesus disse certa vez, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por mais importante que seja a nossa atividade responsável, ela não é suficiente para nos levar ao discernimento da idolatria. A segunda condição para que esse discernimento aconteça é a ação graciosa de Deus. Uma outra coisa que aquele primeiro provérbio diz é que o homem que discerne os propósitos do coração é o homem de inteligência. Na Bíblia, inteligência vai além de conhecimento racional. Ela está ligada à sabedoria, cujo princípio é o temor do Senhor. E sabedoria
não é apenas resultado de esforço humano, é principalmente um dom de Deus. Como diz Tiago, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes reprova, e ser-lhe-á concedida. Por que, afinal de contas, precisamos tanto de Deus para discernir a nossa idolatria? Pense na seguinte questão: um juiz injusto poderia condenar a si mesmo por sua injustiça? É óbvio que não. Primeiro, porque se ele utiliza critérios injustos, jamais enxergará a sua condição corretamente. Depois, porque mesmo que ele a enxergasse, sendo injusto, ele não se condenaria por ela. Aplique o raciocínio ao discernimento da idolatria. Será que a partir do nosso coração idólatra, corrupto e enganoso, seríamos capazes de ver e admitir a nossa própria idolatria? A resposta óbvia a esse questionamento é não. Estamos em um círculo vicioso e necessitamos de uma intervenção externa. Sem essa intervenção, permanecemos na condição do homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas a boa notícia é que Deus age. Ele faz isso por meio do Espírito Santo, através da sua bendita palavra, que, segundo o autor da carta aos Hebreus, é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Segundo ele, não há criatura que não seja manifesta diante dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e latentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo nos guia no discernimento da idolatria. Ela oferece os critérios que nos permitem interpretar corretamente a nossa condição no movimento de autorreflexão. E, ao mesmo tempo, ela molda em nós a mente de Cristo, direcionando o nosso entendimento e impulsionando as nossas disposições. Daí, a importância de nos submetermos com frequência ao ensino da palavra do Senhor e de nos disciplinarmos na prática da oração, da humildade, da obediência e da vida comunitária, para que essa palavra trabalhe em nós. Discernir a idolatria, portanto, embora seja difícil, é uma tarefa possível, se estivermos dispostos a agir responsavelmente e a confiar no Senhor. Esse é o nosso chamado à santificação, como apresentado pelo apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é a nossa atividade responsável. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é a atividade de Deus. Chegou a hora de nos despedirmos mais uma vez, convictos de que aprendemos algo sobre como podemos discernir a idolatria em nossos corações e de que o Senhor nos capacitará a aplicar esse aprendizado em nossa vida diária. Espero por você no próximo episódio. Até lá!